Você já parou para se perguntar quem foi Enoque? Um homem enigmático que caminhou com Deus e de repente desapareceu, levado sem provar a morte. Um ser humano comum ou alguém que acessou níveis de consciência que a maioria jamais ousou alcançar. O livro de Enoque, texto oculto e proibido, atravessou séculos sendo guardado nas sombras. E por quê? O que havia em suas páginas que assustava tanto os líderes religiosos ao ponto de bani-lo da Bíblia? Talvez a resposta esteja no poder perigoso que seus ensinamentos carregam. A revelação de que o homem, ao expandir sua mente e despertar sua consciência, se aproxima dos próprios mistérios divinos. Enoque fala de anjos caídos, de segredos cósmicos, de realidades espirituais invisíveis aos olhos comuns. Mas, acima de tudo, ele nos deixa pistas sobre a força ilimitada que habita dentro de cada ser humano. Uma força que, quando despertada, rompe correntes e transcende a matéria. A grande questão é: estamos prontos para ouvir o que Enoque tem a nos ensinar? Ou preferimos continuar cegos, vivendo dentro de uma realidade limitada, controlada e fragmentada? Seus ensinamentos são atemporais, porque não falam apenas de anjos ou segredos celestes, mas do verdadeiro poder da consciência humana. E é justamente por isso que foram silenciados. Pois quem desperta não pode mais ser dominado. Prepare-se. O que você está prestes a ler não é apenas história antiga, é um chamado. Um convite para que você questione, desperte e descubra a verdade sobre o poder oculto que sempre esteve dentro de você. O poder da consciência no livro de Enoque. O pensamento como origem da queda. Enoque 6, 7. Entre todos os capítulos do livro de Enoque, poucos são tão simbólicos quanto o relato da queda dos anjos vigilantes. Eles não foram expulsos do céu por uma guerra de espadas flamejantes, como a tradição popular muitas vezes conta, mas por algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Um pensamento cultivado no coração. O texto narra que um grupo de anjos, chamados os vigilantes, desceram à terra com a missão de observar e proteger os homens. Mas, ao contemplarem as filhas dos homens, algo se agitou dentro deles. O desejo. E aqui está a chave. Eles não caíram de imediato. Primeiro, conceberam a ideia. O livro diz: cada um concebeu em sua mente. Escolhamos esposas da terra e geremos filhos. Ou seja, a queda não começou no ato físico, mas na semente mental. Filosofia do pensamento como causa. Essa passagem ilustra uma lei eterna. Toda realidade externa nasce de uma realidade interna. Antes da ação, existe o pensamento. Antes da queda, existe a imaginação. Antes da corrupção, existe o desejo cultivado em silêncio. Assim como os vigilantes, nós também carregamos pensamentos que parecem inofensivos à primeira vista. Mas, quando alimentados repetidamente, eles ganham corpo, energia e forma, até se tornarem inevitavelmente ação. Platão já dizia que o homem é o que pensa continuamente. Os estoicos, como Marco Aurélio, advertiam: a alma é colorida pelos pensamentos que abriga. O livro de Enoque confirma essa mesma sabedoria em linguagem mítica. Um único pensamento pode desencadear a ruína de mundos inteiros. A mente como criadora de destinos. O erro dos anjos não foi apenas desejar, mas transformar o desejo em decisão coletiva. Eles se uniram em um juramento, selando mentalmente aquilo que logo se tornaria realidade. Aqui vemos a tríade do poder criador. Pensamento, a concepção da ideia. Palavra, o juramento, a vibração que dá força ao pensamento. Ação, a concretização inevitável. E é assim também na vida humana. Nada acontece de fora para dentro. O destino começa na mente. A narrativa de Enoque é mais do que um mito sobre anjos e mulheres. É um espelho da condição humana. Quantas quedas pessoais não começam com um pensamento mal administrado? Quantos impérios não ruíram porque seus líderes cultivaram ambições em excesso? Quantos homens e mulheres
Não perderam sua paz por alimentar em silêncio ideias que um dia se tornaram monstros. O ensinamento é claro. O pensamento é o berço do bem e do mal. Interpretação espiritual. A queda dos vigilantes nos mostra que não existe pensamento neutro. Cada ideia gera vibração, e cada vibração molda uma realidade. Pensamentos elevados criam destinos elevados. Pensamentos corrompidos abrem caminho para a queda. Assim, quando Enoque narra que eles conceberam em sua mente, ele nos alerta. A verdadeira batalha não está no céu nem na terra, mas na consciência. A história dos vigilantes é, na verdade, a história de todos nós. A mente é um campo sagrado de criação. Ali nascem mundos, futuros, vitórias e ruínas. Se até seres celestiais perderam seu lugar por um pensamento mal cultivado, imagine a importância de vigiar seus próprios pensamentos todos os dias. Pois, como ensina Enoque, toda realidade nasce de um pensamento sutil. A palavra como força criadora e condenatória. Enoque 69. Se no capítulo anterior vimos que a queda dos anjos vigilantes começou com o pensamento, agora entramos em um nível ainda mais profundo. O poder da palavra. A mente concebe a ideia, mas é a fala que a materializa. O simples desejo oculto poderia morrer no silêncio, mas quando pronunciado, ganha forma, vibração e energia. Foi exatamente isso que aconteceu com os vigilantes. Eles não apenas desejaram, eles juraram em uníssono, firmando um pacto verbal. E o livro de Enoque revela a gravidade desse ato, e este é o poder da palavra, pela qual céus e terra foram selados. Os anjos se reuniram no Monte Hermon. Ali, sob a liderança de Semjasa, selaram entre si um juramento. Todos tomariam esposas humanas, e mesmo que isso trouxesse condenação, nenhum voltaria atrás. Foi a palavra coletiva que selou a queda. Não havia retorno, pois a fala, carregada de intenção, é como uma semente que germina no instante em que toca a terra. Essa passagem mostra um princípio universal. A palavra não é apenas som, mas energia criadora e vinculante. Quando pronunciamos algo, liberamos vibração que não pode ser recolhida. A palavra é um contrato energético que nos conecta ao que afirmamos. Falar é assinar um pacto invisível com a realidade. Heráclito já dizia que o Logos governa o mundo. No Evangelho de João, séculos depois, ecoa a mesma sabedoria. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Enoque está alinhado a essa tradição. A palavra é a ferramenta pela qual se estrutura o universo, da mente à boca, da boca ao destino. Podemos observar uma sequência espiritual poderosa. Pensamento, energia latente, ainda no campo interno. Palavra, energia manifestada, colocada em vibração. Ação, energia concretizada, irreversível. Os vigilantes selaram sua ruína porque permitiram que a palavra desse vida ao pensamento. Esse trecho de Enoque é uma advertência para nós. Quantas vezes nos amaldiçoamos com nossas próprias palavras? Quantos destinos humanos são marcados não pelo que lhes acontece, mas pelo que constantemente dizem a si mesmos? Quantos relacionamentos, sonhos e futuros são destruídos pelo peso de palavras impensadas? Na visão de Enoque, cada palavra é um decreto. E como todo decreto, tem consequência. O juramento dos anjos simboliza aquilo que fazemos diariamente. Damos poder a nossos pensamentos quando os transformamos em fala. Palavras de medo geram energia de medo. Palavras de fé geram energia de criação. Palavras de ódio geram correntes de destruição. Assim, a vida de cada um é, em parte, o reflexo do que declara. O que você diz, vive. O livro de Enoque nos ensina que a palavra é tanto criadora quanto condenatória. Foi por meio dela que céus e terra foram selados, e foi por meio dela que os vigilantes perderam sua glória. A grande lição é clara. Vigiar a boca é tão importante quanto vigiar a mente, pois,
Se até os anjos caíram por um juramento, quanto mais nós, humanos, precisamos compreender o poder de cada frase que deixamos escapar. E este é o poder da palavra. Aquilo que você pronuncia se torna o selo do seu destino, energia do coração e pensamentos do justo. Enoque 104. Depois de narrar quedas, julgamentos e revelações, o livro de Enoque se volta para um tom de consolo e esperança. Ele não fala apenas dos anjos caídos e da corrupção da humanidade, mas também exalta os justos, aqueles que, mesmo diante da injustiça e da opressão, mantêm sua mente e seu coração alinhados à retidão. É nesse contexto que aparece uma das passagens mais poderosas do livro. Vossos pensamentos de justiça serão lembrados diante da glória eterna. Enoque dirige-se aos fiéis perseguidos, aqueles que não encontravam recompensas visíveis na terra. Muitos eram humilhados, injustiçados e esquecidos. Porém, Enoque lhes revela um segredo. Nada do que nasce no coração justo se perde. Cada pensamento de retidão é registrado no céu. Ou seja, não é apenas a ação exterior que conta, mas a intenção interior. Aqui temos um ponto revolucionário para a filosofia espiritual. O que define o valor de uma vida não são apenas os atos praticados, mas os movimentos invisíveis da mente e do coração. Ação é efeito, intenção é causa. O coração humano é como um altar que emite vibração. Cada pensamento puro é como uma chama que sobe e deixa sua marca no cosmos. Essa visão é confirmada por outras tradições. Os estoicos defendiam que o bem está na intenção reta, não no resultado externo. O próprio Cristo diria séculos depois: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E Kant, na filosofia moderna, ecoa a mesma verdade. A moralidade depende da intenção do dever, não apenas do ato. A mente como eco no universo. Enoque afirma que os pensamentos de justiça não desaparecem, mas reverberam no universo diante da glória eterna. Isso traz uma visão ousada. O universo não responde apenas ao que fazemos, mas também ao que pensamos e sentimos. Cada impulso mental é energia lançada ao todo. A soma dos pensamentos justos cria uma atmosfera espiritual que sustenta a ordem cósmica. Assim como ondas sonoras nunca morrem, mas apenas se expandem, os pensamentos também não se apagam. Eles continuam vibrando, gerando consequências invisíveis. Essa passagem questiona a mentalidade materialista que só valoriza aquilo que se vê. Quantas vezes julgamos nossa vida como inútil porque não vemos grandes resultados externos? Quantas vezes desprezamos pensamentos de bondade como se não tivessem força alguma? Enoque nos lembra: até o invisível tem registro. Se as más intenções corrompem, como no caso dos vigilantes, as boas intenções constroem realidades de luz, ainda que nossos olhos não percebam de imediato. O coração humano é uma usina de energia. Se o desejo egoísta atrai destruição, então o pensamento justo atrai vida, ordem e bênção. A passagem mostra que o universo é sensível às intenções puras e que cada vibração de justiça é como uma oração silenciosa escrita nos céus. A energia da mente alinhada ao bem ecoa no universo. O livro de Enoque nos ensina que não estamos sozinhos nem esquecidos, mesmo quando o mundo parece injusto. O que realmente define nosso destino não é apenas o que fazemos, mas aquilo que decidimos cultivar dentro de nós. A grande lição é: vigiar os pensamentos não é apenas evitar o mal, mas também plantar continuamente sementes de bondade, porque cada uma delas é lembrada diante da eternidade. Vossos pensamentos de justiça serão lembrados diante da glória eterna. A vibração e o poder do som. Enoque 39. Em um de seus vislumbres mais sublimes, Enoque descreve o que ouviu ao ser levado para as regiões celestiais: o cântico dos anjos. Mas não era um canto qualquer. Era um som que não se extinguia. Uma vibração contínua, comparada a rios que fluem sem cessar. Ouvi a voz dos anjos em cântico,
e sua vibração era como rios sem fim. Aqui não estamos diante de poesia apenas, mas de uma revelação sobre a natureza vibratória do universo. Quando Enoque adentra as esferas celestiais, ele percebe que a realidade não é sustentada apenas por forças invisíveis de poder, mas por som, por frequência. O cântico angelical não é mero louvor, é ordem cósmica expressa em vibração. Esse detalhe é crucial. Enoque descreve o universo não como algo estático, mas como um movimento sonoro, uma sinfonia em andamento. Filosofia do som como energia. Essa passagem ressoa com uma sabedoria universal. O som é a matriz da forma. No misticismo hebraico, o mundo foi criado pelo Verbo de Deus. No hinduísmo, o Om é o som primordial que sustenta a realidade. Na filosofia pitagórica, a ordem do cosmos é chamada de harmonia das esferas. Enoque, séculos antes, descreve essa mesma verdade. A vibração sonora é energia organizadora da realidade, do pensamento ao som. Se seguirmos a linha que vimos até aqui, o pensamento é a semente. A palavra dá forma. O som, vibração, sustenta e espalha essa forma. Assim, o som é o elo que conecta a mente individual com a ordem universal. Ele transforma uma ideia em algo que reverbera para além de quem a gerou. Essa visão tem implicações profundas para a vida humana. Toda palavra que pronunciamos não é apenas fala, mas vibração emitida ao tecido da realidade. O tom com que falamos, a energia que carregamos na voz, ecoa no ambiente e influencia mentes e corações. Por isso, muitas tradições espirituais usam mantras, salmos, orações e cânticos, não apenas como rituais, mas como tecnologias vibracionais que moldam a consciência. Se até o universo é sustentado pelo cântico dos anjos, imagine o impacto de cada som que emitimos diariamente. O cântico descrito por Enoque é o lembrete de que tudo vibra. O pensamento gera palavra. A palavra gera som. O som gera frequência. A frequência organiza ou desorganiza a realidade. Cada palavra dita é como uma nota musical inserida na grande sinfonia cósmica. Se é desafinada, gera caos. Se é harmônica, fortalece a ordem do universo. O livro de Enoque nos revela que o universo não é silêncio, mas música. Uma música viva, feita de vibrações que sustentam os céus, a terra e tudo o que existe. A grande lição é: se o som tem poder de organizar ou desorganizar a realidade, vigiar não apenas o que pensamos, mas também o que pronunciamos em vibração, é essencial para criar uma vida em harmonia. E ouvi a voz dos anjos em cântico, e sua vibração era como rios sem fim. O segredo da luz interior. Enoque 18, 26 e 41. Enoque, em suas visões, descreve os tesouros da luz, os reservatórios celestiais de onde emanam as estrelas, o movimento dos astros e as fontes da energia cósmica que sustentam toda a criação. Ele percebe que nada no universo é aleatório. Até mesmo as estrelas seguem uma ordem, respondendo a uma voz que as chama pelo nome. Essa obediência cósmica simboliza uma harmonia universal, sustentada por uma inteligência invisível que vibra em tudo. E vi os tesouros da luz e os reservatórios das estrelas, e como todas elas obedecem à voz que as chama pelo nome. Enoque 18. Essa passagem sugere que a energia do cosmos não está apenas fora de nós, mas também dentro de nós. A luz que guia as estrelas é a mesma que pulsa em nossa consciência. Assim, Enoque revela um princípio oculto. O ser humano é um microcosmo, uma miniatura do universo, carregando em si a mesma centelha da energia universal. Na filosofia antiga, dos estoicos à mística judaica, o cosmos era entendido como um organismo vivo, onde tudo está interligado. Se as estrelas obedecem à voz do Criador, também nós, ao alinhar nossa mente e coração, podemos sintonizar com essa mesma ordem cósmica. O segredo, portanto, não é apenas admirar a luz externa, mas despertar a luz interna. Essa luz não é física,
mas espiritual, uma vibração de consciência que pode ser ativada quando nossos pensamentos, palavras e intenções se alinham à justiça, à verdade e ao amor. O universo é sustentado pela energia da luz. O ser humano participa dessa energia, sendo um fragmento do todo. Quando cultivamos pensamentos luminosos, despertamos a centelha interior que ressoa com as forças cósmicas. Assim como as estrelas obedecem à voz do Criador, nossa mente pode aprender a obedecer à ordem superior da consciência. O ensinamento de Enoque é atemporal. A luz que guia o universo também brilha em nós. A disciplina dos céus é um espelho da disciplina mental que devemos cultivar. Quando reconhecemos que somos parte da mesma energia que faz nascer as estrelas, entendemos que a verdadeira iluminação é interior. Em outras palavras, o cosmos não está fora de você. Ele pulsa em você. A sua mente é capaz de se alinhar à ordem universal. E quando isso acontece, você deixa de ser um ser perdido na escuridão e se torna uma estrela consciente, iluminando o mundo ao redor. O julgamento da consciência e a lei universal. Enoque 90 e 91. Enoque tem visões simbólicas, onde os justos são recompensados e os ímpios recebem a consequência de seus atos. Ele descreve tribunais celestiais, livros abertos e registros eternos, imagens que ecoam na tradição judaico-cristã e em tantas filosofias espirituais. E vi livros abertos diante do Altíssimo, e tudo o que estava escrito era revelado, e os justos se alegraram, mas os ímpios tremeram. Aqui, Enoque revela que a consciência não se perde. Cada pensamento, palavra e ação gera um registro energético. Essa imagem dos livros abertos não deve ser entendida apenas como um tribunal externo, mas também como o espelho interior que todo ser humano carrega. No fim, não é Deus quem condena, é a própria consciência que, diante da luz da verdade, revela aquilo que foi nutrido em silêncio. Lei de causa e efeito. A visão de Enoque ressoa com a filosofia estoica, que dizia que a vida é regida por uma ordem racional, logos. Tudo retorna à sua origem. O justo encontra paz porque viveu em sintonia com a ordem. O ímpio sofre porque se distanciou dela. A consciência como juiz. Sêneca dizia: a consciência pesa mais que 1000 testemunhas. O tribunal de Enoque não é apenas celeste, é interno. Cada um é o guardião de si mesmo. Registros da alma. Espiritualmente, isso lembra a ideia dos arquivos akáshicos ou do livro da vida, símbolos que apontam para uma memória universal onde nada se perde. Enoque nos ensina que o pensamento gera energia. A palavra manifesta essa energia. A ação cristaliza o destino. E a consciência, no fim, revela o saldo de tudo isso. O ser humano, portanto, é ao mesmo tempo escritor e leitor de seu próprio livro sagrado. O julgamento não é um castigo divino arbitrário, mas o encontro inevitável com a própria verdade. Cada ser humano caminha carregando seu tribunal interior, e quanto mais alinhado ao bem e à justiça, mais leve será esse encontro. O segredo dos vigilantes e a corrupção da humanidade. Enoque 6:16. Enoque narra um dos episódios mais misteriosos de todo o livro: a queda dos anjos vigilantes, seres enviados para observar e orientar a humanidade. Esses anjos, ao contemplarem a beleza das filhas dos homens, se deixaram dominar pelo desejo e desceram à terra, unindo-se a elas. Dessa união, nasceram os Nefilins, gigantes que devastaram o mundo e corromperam a criação. E os vigilantes, filhos do céu, viram as filhas dos homens, que eram belas, e tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram. E ensinaram-lhes encantamentos, feitiçarias, cortes de raízes, e revelaram os segredos do céu. O que parece um mito antigo, contém profundas metáforas filosóficas e espirituais. Os vigilantes representam o poder do conhecimento e da consciência. Sua queda simboliza o risco da soberba, quando a sabedoria, em vez de servir ao bem,
É usada para satisfazer desejos pessoais. Os nefilins, gigantes violentos, são a imagem daquilo que nasce quando a consciência elevada se mistura à matéria sem disciplina, uma humanidade dominada pelos excessos. Além disso, esses anjos revelaram segredos aos homens, artes da guerra, armas, magia, vaidade, cosméticos e manipulação. Isso pode ser interpretado como o despertar precoce de poderes que a humanidade não estava pronta para lidar. Interpretação filosófica. O mito da queda. Assim como Lúcifer, como Prometeu na mitologia grega, ou como Adão no Éden, os vigilantes representam a tensão entre o desejo de transcender e a incapacidade de lidar com o poder. O excesso de luz mal direcionada gera sombra. O perigo do conhecimento sem sabedoria. Platão alertava que a alma sem disciplina se torna escrava dos prazeres. O conhecimento técnico, as armas, a feitiçaria, a vaidade, sem o freio ético, gera destruição. A mistura de mundos. O encontro entre anjos e humanas simboliza a fusão entre espírito e matéria. Quando essa união ocorre sem consciência, surgem gigantes, metáforas dos vícios, orgulhos e corrupções que se agigantam dentro do homem. A história dos vigilantes é um aviso eterno. O poder sem disciplina gera corrupção. O conhecimento sem ética se transforma em tirania. O prazer sem consciência produz monstros interiores. Assim como os nefilins destruíram o mundo, nossas paixões descontroladas podem destruir nossa alma e nossa sociedade. O segredo dos vigilantes nos lembra que o verdadeiro perigo não está no conhecimento, mas na incapacidade de dominá-lo. Cada ser humano é um vigilante de si mesmo, um anjo capaz de se elevar ou cair. O poder do tempo e dos ciclos cósmicos. Enoque 72 e 74. Enoque é conduzido a visões sobre o movimento dos astros, os ciclos da lua, do sol e das estrelas, e o modo como eles regulam tempo, estações e a vida da Terra. Mais do que uma simples astronomia antiga, o texto revela uma filosofia do tempo e da ordem universal. E viu o sol e a lua, e como caminham conforme a lei que lhes foi estabelecida, e tudo acontece no seu tempo determinado, sem jamais desviar-se. Enoque observa que a ordem celestial não é arbitrária. Cada astro, cada ciclo, segue uma lei precisa. O tempo não é apenas relógio ou calendário, é energia organizada, uma vibração que sustenta a vida e os processos naturais. Assim como o cosmos tem ritmo, a mente humana também opera por ciclos. Pensamentos, palavras e ações reverberam seguindo leis naturais e espirituais. O texto sugere que viver contra esses ciclos, seja da natureza, seja do próprio crescimento interior, gera desequilíbrio, assim como desarmonizar o sol ou a lua traria caos para o mundo. Tempo como energia. O que Enoque descreve se aproxima da ideia de que tempo é ritmo, não apenas passagem. Cada pensamento e palavra emite energia que se encaixa nos ciclos universais. Ciclos e karma. Os ciclos cósmicos funcionam como espelhos do karma. Assim como a lua e o sol retornam às suas órbitas, cada ação retorna ao seu ponto de origem, trazendo consequências naturais e espirituais. Disciplina e harmonia. A observação de Enoque mostra que viver em harmonia com os ciclos do universo exige disciplina mental, emocional e espiritual. Somente assim os pensamentos e palavras podem alinhar-se à ordem cósmica. O universo funciona como uma sinfonia rítmica, e o ser humano é uma nota nessa melodia. Pensamentos e palavras desalinhadas geram dissonância, intenções puras e ações conscientes criam harmonia. Entender e respeitar os ciclos internos e externos é a chave para manifestar poder criativo sem destruição. Enoque nos ensina que o tempo é mais que relógio, é força viva, ritmo sagrado que devemos respeitar, se quisermos que nossa mente e energia fluam em sintonia com o cosmos.
O poder humano cresce quando se alinha com os ciclos universais. Viver contra o ritmo da natureza ou da própria consciência é semear caos. Viver em sintonia é semear ordem, luz e realização. A interconexão de mente, coração e cosmos. Enoque 104 e 108. No clímax das visões de Enoque, ele revela um dos segredos mais profundos: a conexão íntima entre o pensamento humano, a intenção do coração e a energia cósmica. Não se trata apenas de ação ou oração, mas de um campo vibracional universal, onde cada ser consciente é tanto receptor quanto emissor de energia. E os pensamentos dos justos se elevarão como fragrância diante da glória eterna, e suas palavras e intenções serão lembradas para sempre, pois eles caminharam na justiça. Enoque mostra que a justiça não é apenas comportamento externo, mas estado interior. O coração que mantém integridade e a mente que permanece focada no bem se tornam fontes de energia luminosa, ecoando pelo cosmos. O pensamento como semente. Cada ideia que nasce na mente é uma vibração inicial, uma semente energética. O coração como transformador. A emoção alinhada ao pensamento intensifica a frequência. Um pensamento de justiça ou amor, quando sentido profundamente, se torna energia ativa que se conecta à rede cósmica. O cosmos como espelho. Tudo que é emitido retorna ampliado. Assim como as estrelas obedecem à voz que as chama, os universos internos e externos respondem às nossas vibrações mentais e emocionais. Essa passagem sugere que o homem não é apenas parte do universo, mas um microcosmo ativo, capaz de ressoar com forças cósmicas e influenciar o fluxo de energia universal. Causa e efeito cósmico. Cada pensamento e intenção é causa. Cada efeito na vida e na energia ao redor é consequência. Essa visão é semelhante à lei do karma, mas também se aproxima de conceitos modernos de física quântica, onde a consciência influencia a realidade. Responsabilidade interior. Se pensamentos e emoções são energia que reverbera no cosmos, então cada ser humano carrega responsabilidade sobre a harmonia que cria, não apenas para si, mas para o mundo. Alinhamento e transformação. O objetivo espiritual é alinhar mente, coração e ação com os princípios da justiça, amor e consciência universal. Esse alinhamento gera uma luz interior que não apenas protege e fortalece o indivíduo, mas também contribui para o equilíbrio do cosmos. A mente cria, pensamentos geram ondas invisíveis. O coração amplifica, emoções transformam pensamento em energia intensa. O cosmos responde, a energia retorna e molda realidades visíveis e invisíveis. Enoque revela que cada ser humano é um ponto de convergência entre energia interior e ordem cósmica. A integridade mental e emocional não é apenas moral, mas energética, transforma a própria vida e influencia o universo. O ensinamento é claro. O poder da mente e do coração não está apenas na intenção, mas na consciência de que cada pensamento e emoção reverbera no cosmos. O ser humano que cultiva pensamentos justos, palavras conscientes e emoções elevadas, torna-se não apenas virtuoso, mas um canal de energia universal, capaz de influenciar positivamente toda a criação. E os pensamentos dos justos se elevarão como fragrância diante da glória eterna. O guardião da sabedoria e a transmissão do conhecimento. Enoque 12, 16, 81, 82. Enoque é guiado por anjos e seres celestiais que lhe revelam os segredos da criação, os ciclos cósmicos, a origem da luz e das estrelas e o destino da humanidade. Entre essas revelações, surge a figura do guardião da sabedoria, um mentor espiritual que protege os tesouros do conhecimento e decide o que pode ser compartilhado com os humanos. E ele me mostrou os caminhos secretos, as passagens do céu e os segredos da terra, e disse-me: guarda estas coisas, pois somente os justos verão a verdade. Esse ensinamento não é apenas literal,
mas filosófico e simbólico. O guardião representa a consciência superior que protege a mente e o coração do homem, orientando o uso correto da sabedoria. A sabedoria como energia sagrada. O conhecimento não é apenas informação, mas energia que transforma o mundo. Quem a possui sem disciplina corre o risco de corromper a si mesmo e aos outros, como os vigilantes que revelaram segredos aos homens sem preparo. O guardião como simbolismo interno. Ele é a voz da consciência, o juiz interno que ensina quando agir, falar ou pensar, alinhando o poder mental e espiritual ao bem. Cada ser humano, portanto, possui um guardião interior que protege a mente e a intenção. Transmissão. Consciente. Enoque aprende que o conhecimento só deve ser transmitido a quem está preparado para recebê-lo. Filosoficamente, isso é uma lição sobre responsabilidade e maturidade espiritual. Não basta saber, é preciso compreender o impacto de cada palavra, cada ensinamento e cada ação. Responsabilidade sobre o saber. Assim como Platão defendia que o filósofo deve governar, Enoque mostra que a sabedoria deve ser guiada por ética e consciência. A energia do conhecimento. Cada ensinamento é vibração. Palavras, símbolos e ideias carregam energia, e seu uso indevido gera desequilíbrio no indivíduo e no cosmos. Preparação e alinhamento. A mente e o coração precisam estar alinhados antes de acessar ou transmitir a verdade. Do contrário, o poder do conhecimento se transforma em destruição. Guardião igual consciência superior. Protege o acesso à energia do saber. Conhecimento é energia criadora. É ferramenta de transformação, mas também de risco. Alinhamento. Necessário para manifestar sabedoria. Mente e coração devem estar preparados para receber e transmitir. O livro nos mostra que o verdadeiro poder não está apenas em ter conhecimento, mas em como e quando ele é usado. Cada ação, palavra e pensamento deve ser guiado pelo discernimento que conecta a mente à ordem cósmica. Se você chegou até aqui, deixe seu like e siga nossa página para mais conteúdos como este. O guardião da sabedoria lembra que todo conhecimento é energia viva, que pode construir ou destruir. A grande lição de Enoque é: domine sua mente e coração antes de buscar saber. Use a palavra e a ação com responsabilidade. Cada fragmento de conhecimento transmitido deve estar alinhado à justiça, à verdade e à harmonia universal. Guarda estas coisas, pois somente os justos verão a verdade. O livro de Enoque nos conduz por uma viagem profunda pelo universo da mente, da consciência e da energia espiritual. Ele revela que nada no cosmos é separado e que cada ser humano é um microcosmo refletindo a ordem cósmica. A narrativa de Enoque nos ensina: o pensamento cria realidade, como vimos na queda dos vigilantes. Cada desejo e cada ideia moldam o destino. A mente é o primeiro ponto de energia que inicia a manifestação de tudo. A palavra é força criadora. O que falamos tem poder de materializar e selar o destino. Toda palavra carrega vibração que reverbera no universo. O coração amplifica. A energia da intenção, quando alinhada à justiça e ao bem, ecoa no cosmos, transformando nossa realidade e a daqueles ao nosso redor. O som e a vibração sustentam o mundo. O universo é uma sinfonia viva. Cada pensamento e palavra que emitimos se conecta com essa vibração universal, influenciando o fluxo de energia que molda a vida. A luz interior nos conecta ao cosmos, assim como as estrelas obedecem à voz que as chama. A centelha divina dentro de nós responde à mente e à consciência, permitindo que harmonizemos nossa energia com a ordem universal. O tempo e os ciclos cósmicos, tudo tem ritmo. A mente e o coração devem alinhar-se aos ciclos naturais, criando harmonia interior e externa. A consciência como tribunal eterno, cada pensamento e intenção é registrado e retorna na forma de consequência ou bênção.
O verdadeiro julgamento é interno e energético. O guardião da sabedoria, conhecimento, é energia. Para utilizá-lo corretamente, mente e coração devem estar alinhados à justiça e à ética. Enoque nos mostra, em resumo, que a mente humana não é apenas receptora de experiências, mas criadora ativa de realidade. Quando pensamentos, palavras e intenções se alinham à ordem cósmica, o ser humano se torna um canal de energia universal, capaz de transformar sua vida, influenciar o mundo e caminhar em harmonia com o universo. Mensagem final: o poder da mente, da palavra e da energia não é teórico, é vivencial. Cada decisão, cada pensamento e cada vibração que emitimos tem potencial para criar destruição ou iluminação. O livro de Enoque nos convida a despertar para nossa centelha divina e a usar nossa consciência com sabedoria, responsabilidade e harmonia, poderosamente, ajudando você a desenvolver todo o seu potencial e se tornar sua melhor versão.